Muito bem, vamos à página 10. Agora vamos analisar quem? O objeto direto. Agora vamos analisar as demais funções sintáticas. Já vimos a função do sujeito. Então, coloco função sintática número 2, objeto direto. E a gente começa assim, ó, pergunta para eu, pontos importantes, tá? Letra A, pergunta para eu localizar o objeto direto. A pergunta para eu localizar o objeto direto é verbo mais o que ou verbo mais quem. A resposta é objeto direto. Verbo mais o que ou verbo mais quem. Por exemplo, se eu disser os alunos apresentaram, os alunos apresentaram o projeto. Os alunos apresentaram o projeto. Ou ainda, se eu colocar, nós encontramos Maria. Nós encontramos Maria. Observa só o que ocorre agora. Os alunos apresentaram um projeto. O nosso sujeito aqui é os alunos, sujeito. Depois, nós encontramos Maria, o nosso sujeito, pronome nós, sujeito. Os alunos apresentaram o projeto. Pergunta, os alunos apresentaram o quê? O quê? O projeto, objeto direto. Então, a pergunta que eu fiz foi o quê? Depois, nós encontramos Maria. Nós encontramos quem? Quem? Maria, objeto direto. Então, ora é o que para coisas, ora é quem para pessoas. Ali. Agora, na letra B, há um ponto muito importante. Sujeito versus objeto direto. Aqui é bem importante porque dá muita confusão. Olha essa frase aqui, ó. Ocorreu um erro. Ocorreu um erro. Observa. Eu vou aqui colocar como rascunho, não copia, a pergunta para a localização do sujeito e a pergunta para a localização do objeto direto. Só rascunho aqui, não copia. A pergunta do sujeito é que ocorreu. Esta é a pergunta do sujeito. A pergunta do objeto direto é ocorreu o que? Olha só. Pergunta do sujeito, essa é a pergunta para o sujeito e essa é a pergunta para o objeto direto. Agora, olha que interessante. Fazendo a pergunta para o sujeito, que é que ocorreu? A resposta é um erro, sujeito. Fazendo a pergunta para o objeto direto, ocorreu o que? A resposta é um erro, objeto direto. Então, é a mesma resposta. Ah, Sônia, então quer dizer que é tudo junto, ao mesmo tempo? Não quer dizer isso aí não. Isso vai ocorrer, isso vai ser frequente, porque aqui dá confusão. Na anterior, olha aqui, ó, não dava confusão, porque o sujeito, os alunos, era diferente do objeto direto. O sujeito, nós, era diferente do objeto direto. Aqui é o mesmo. Sempre que isso ocorrer, e vai ocorrer diversas vezes, entre sujeito e objeto direto é sempre sujeito. Então, um erro é sujeito. Entre sujeito e objeto direto é sempre sujeito. Senhor, mas deve haver algum caso em que não há. Senhor, mas não tem mas. É sempre sujeito. Isso vai nos ajudar muito no futuro, muito. Então, assim, ó, faz um acordo comigo. A primeira coisa a ser feita em uma frase é localizar o sujeito. Por quê? Porque se for sujeito, não poderá ser outra coisa. Sempre começa pelo sujeito. Vou repetir, isso vai nos ajudar muito depois. Por exemplo,
Por exemplo, classificação dos verbos. Olha aqui, ó. A gente vai estudar depois a predicação verbal, tá? Já vou adiantar alguma coisinha para vocês. Se eu tenho objeto direto, significa que o verbo é um verbo transitivo direto. Ó, aqui é um verbo transitivo direto. O que ocorre aqui? Quem pensa que um erro é objeto direto vai classificar o ocorrer como verbo transitivo direto. Vai classificar errado. Aqui, este verbo é um verbo intransitivo. Não há objeto ali para eu colocar que ele é transitivo. Vai errar. Depois nós aprenderemos vozes verbais, tá? Aprenderemos vozes verbais. E é uma regra que manda passar, que pergunta assim, ó, qual frase pode ser passada da voz ativa para a voz passiva? Voz passiva. Para eu passar da voz ativa para a voz passiva, é obrigatório que na voz ativa o verbo tenha objeto direto. Objeto direto. Aí o aluno está lá fazendo vozes verbais e ele erra isso aqui. E ele pensa, eu não sei vozes verbais. Não, não sabe funções sintáticas. Não sabe funções sintáticas. Tá? Porque essa pergunta e qual frase pode ser passada para a voz passiva, no fundo é uma pergunta de funções sintáticas. É qual frase tem objeto direto. Entendeu isso? Então, isso aqui é um fundamento precioso que nós vamos usar em diversas matérias. Entre sujeito e objeto direto sempre prevalece o sujeito, portanto, começa a frase localizando o sujeito. Se for sujeito, não será outra coisa. Depois, letra C. Pronome oblíquo de terceira pessoa que representa o objeto direto. Qual é o pronome oblíquo de terceira pessoa? Olha aqui, ó, o objeto direto é representado pelo pronome o ou pelo pronome a, feminino a. O o às vezes muda para lo ou ainda no. O a muda para lá ou ainda na. Essas mudanças aqui, lo, no, lá ou na, nós chamamos de acomodações. Acomodações do objeto direto. Só para relembrar, o o é o ele da linguagem coloquial, não da linguagem culta. O a é o ela da linguagem coloquial. Então, o pronome que representa o objeto direto é o feminino a. Detalhe. Quando que vou mudar para lo, ou lá, no ou na? Isso aqui eu chamo de acomodações do objeto direto. Vou dá-las aqui. Acomodação número 1. Quando um verbo termina em R, S ou Z, e eu tenho de colocar o O ou A. Se uma forma verbal terminar em R, S, Z, e eu tiver de colocar pronome O, pronome A, eu corto do verbo o R, o S e o Z, e diante do pronome eu coloco a letra L para acomodar. Terminou um verbo, já vou mostrar com exemplos, tá? Terminou um verbo em RSZ, corta o RSZ e coloca o L diante do pronome. Compraram o livro, compraram mais o, olha aqui, ó. Compraram, termina em M. A acomodação que eu faço é colocar o N na frente. Então, compraram mais o, observa, não corta nada, só coloca o N. Tá? Compraram no.